Olá, pessoal. Hoje é 20 de janeiro de 2022, mais um dia de números cabalísticos, 20 de janeiro de 2022, 20 de 1 de 22. Né? Estamos aqui começando, nesse instante, nosso encontro, retomando nossos estudos de verão, o nosso surf intelectual literário de verão, filosófico. Eu vou dar o nome de surf filosófico quando fizer outro projeto de extensão no verão. Né? Inspiração é Cidade de Santos. Eu estou na praia, tá, gente? Eu vivo o sacrifício de estar na praia. Daniela, querida, que saudade de você. Boa tarde, professor. Quanto tempo? Como é? Saudades Que também. bom. Chegou o Nossa, final do ano, não consegui mais participar por causa do trabalho. Eu meu saí às coração 5h30. já estava levando para a terapia a minha saudade de você e de todos vocês. Amanhã eu faço terapia levar o tempo, a saudade. Oi, Tati. Tati está chegando também. Hoje a gente vai ter a facilitação magistral do Marcos, no capítulo Pôr no Poder, a partir da página 281 a 301. Oi, querida! Oi, querida! Como todo mundo se gosta aqui, né? Como é bom ver a gente que gosta da gente, que a gente gosta das pessoas, né? Como é bom. E antes eu quero só mostrar para vocês um horizonte do nosso aquecimento humanista, né? Eu mostrei para vocês eu postei ontem no WhatsApp peraí, deixa eu um esqueleto de cronograma. Vocês podem estar aqui no chat, vou pôr de novo. Deixa eu abrir aqui. Para a gente pensar o que a gente faz dentro de algumas coisas que são de interface entre os compromissos que cada um tem aqui e o institucional. Né? Então, estou projetando aqui para vocês. Então, pessoal, vocês estão vendo? Beleza? Fala alguém que eu não estou vendo. Estou fora da tela. Estamos sim. Estamos sim. Está aparecendo. Até eu pus em cores, para vocês entenderem o quadro que eu fiz. Né? Bom, nosso encontro de sexualidade vai de 20 de janeiro até a data do aniversário do Guilherme. A gente escolheu essa data especificamente para comemorar o aniversário do Guilherme. E aí tem questões acadêmicas atravessando. Em função da pandemia, a gente teve uma defasagem de semanas. Né? A gente está ainda no segundo semestre de 2021 na Unifesp, tá, gente? O semestre acaba 15 de fevereiro. Depois a gente entra no recesso escolar, que está aqui em verdinho, aqui, tá? Está aqui em verdinho, período do recesso. E em azul está 6 de abril, quando começa o semestre. Está em azulzinho. Vários de vocês têm me acompanhado no Instagram, vocês estão sabendo que eu vou no dia 7 de março a 5 de julho criar um projeto de pós-doutorado com o professor Diogo Sardinha da Paris 8, Departamento de Filosofia, algo que muito me honra. Então, eu vou estar ausentado aqui. Alguém entrou, deixa eu clicar. Ixi, então, eu vou estar ausentado nesse período, o que é um elemento para a gente pensar. E tem um outro elemento, que é esse recesso escolar, é o momento que os estudantes viajam, né, estão descompromissados com a academia, né, inclusive com os projetos de extensão. Em certo grau, a gente já vai estar... 15 de fevereiro acaba o semestre e 3 de março ainda a gente tem encontro humanista. A gente vai estar em 3 semanas no recesso dos estudantes. Até aí eu acho razoável a gente seguir a programação, né? Mas eu queria propor para vocês que a gente fizesse o encontro humanista, que é informal, não é um projeto, aquecimento humanista. Aquecimento antes da gente começar o Ser e Tempo do volume 2 do Heidegger em junho, né? Quando eu voltar. Né? Então,
Eu queria propor, porque o aquecimento humanista eu não vou participar, tá, gente? Vocês vão, a monitoria vai se organizar para a gente fazer uma lista de aquecimentos, e eu só volto, eu estou de licença nesse período, né? Eu volto dia 5 de junho, e por isso a minha proposta é a gente começar o estudo do Heidegger no dia 16 de junho. A gente está fazendo nosso planejamento de semestre. Aqui embaixo, na segunda parte, a gente tem alguns textos para um provável aquecimento humanista, que aí vocês iriam participar, né? É para a gente manter o fio da meada, né? E a minha propositura inicial para vocês, levando-se em conta que aqui em verdinho é recesso, não posso exigir de monitoria mais devotada ao conhecimento que eu sei que essa monitoria nossa tem, mais vontade de saber que tem, que às vezes ela é uma programação de recesso, que é viajar, que é, enfim, as férias, né? A monitoria vai estar de férias. Então, a proposta é que nesse período, pode ser todos esses encontros ou não, nesse período que começa em 7 de abril e vai até 9 de junho, ou seja, são 2 meses, acho que dá 8 sessões, 8 encontros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dá até 10 encontros. Para a gente preencher com temas que fossem interessantes. Digo e repito, eu vou estar fazendo um projeto de pós-doutorado, eu estou de licença, eu não vou estar. Tá? Vou convidar o Magnus como professor para estar, mas isso é uma atividade informal, não é atividade da Unifesp. Tá, gente? Eu quero deixar bem claro, não tem certificado, se tiver qualquer consequência para melhor ou para pior, alguém ganhou na loteria, houve uma invasão da sala por fascista, é uma iniciativa que não é oficial. Okay? Né? A gente faz um bolão, todo mundo ganha na loteria, aí quinta-feira sai o resultado da Mega Sena, aí não tem reunião porque todo mundo foi para o Caribe, entendeu? Eu sou muito otimista, entendeu? Mas aí a questão é o que o coletivo quer. A gente está numa oficialidade do encontro de sexualidade. A minha proposta, do ponto de vista oficial, isso eu posso propor, né? Na expectativa de que todos continuem, né? Já é o terceiro grupo, né? Enfim, que a gente está fazendo. Então, eu estou com a intenção de propor para 19 de junho, que é quando eu volto, uma semana depois que eu volto. 19 de junho, né? Enfim, junho. O Magno chegou. Bom, vou repetir um pouco para eles. Repara não, tá, gente? A gente tem que dar ciência para a coordenação. Oi, querido Magnus. Parceiraço. Grandes jornadas. Certo? Eu vou repetir as informações, que é importante. Eu tenho poucas oportunidades de encontrar o Magnus, uma pessoa que tem na mais alta estima. Então, Magnus, a gente está fazendo, antes da gente começar o encontro, a gente está fazendo um estudo de projetivo dos nossos horizontes para o próximo semestre. O nosso encontro de sexualidade, Magnus e colegas, vai de 20 de janeiro até 3 de março, que é o aniversário do Guilherme, em homenagem ao Guilherme. O fim do semestre, como você deve estar sabendo, Magnus, é em torno de 15 de fevereiro, depois tem o recesso escolar, que, em termos de quinta-feira, vai até 31 de março, mais ou menos, depois entra 7 de abril, que é o começo do primeiro semestre, que começa dia 6 de abril na universidade. Todo esse período, eu estou de licença de 7 de março a 5 de junho. O pessoal, desde o ano passado, Magnus, sugeriu a gente fazer um aquecimento humanista, que pode ser esse período de azul, até a gente entrar numa oficialidade de um projeto extensionista. Desde o ano passado, a gente tinha sugerido esses textos para a gente montar. É um texto, são artigos. Corporeidade, mini-destino, mini-desfile do Orlandi, série tempo. Eu pus uns Foucault e Biswanger, que tem a ver com questão de sonhos. A gente está fazendo um aquecimento do encontro humanista. A gente vai ir montando e intercalando com o encontro de sexualidade. Conforme eu já disse aqui, não dá para separar sexualidade e humanismo com uma faca, né? Enfim.
Então, o Encontro Humanista é um projeto informal, não é oficial. Nem na faca, nem no lápis. Na faca, nem no lápis, né? Eu sou uma existência, eu sou uma sexualidade. Alpolim? Não dá, né? Enfim. Então, eu estou colocando para o grupo, se realmente o grupo quer fazer o aquecimento humanista, a gente tem em torno de 10 semanas. Eu não vou estar, que eu vou estar na minha licença. Pergunto primeiro ao Magno se ele tem interesse. Extraoficialmente não é atividade da Unifesp. E as monitorias que estiverem presentes aqui, senão depois eu vou conversar com as... A Nicole é monitora, né? Enfim, se o pessoal tem interesse de, depois do recesso acadêmico, a gente fazer 8 ou 10 semanas, aí o número pode ser 5, pode ser 6, pode ser 8, pode ser 10, de aquecimento humanista, porque se o pessoal tiver interesse, a gente vai preenchendo aqueles quadros, né? A galera vai ter a gente dá, de repente, 2 semanas para todo mundo pensar nos artigos que tem interesse de estudar, artigos, vídeos, filmes, né? Enfim, a gente vai preenchendo, depois no coletivo a gente vai vendo quais são os que o coletivo quer. Entendeu? Agora eu não vou participar do aquecimento, eu irei para Paris já com o projeto do Encontro de Estudos Humanistas montado. O Magnus, o Magnus, acho que ele tem essa memória que desde o projeto passado ele é o vice-coordenador, né? Entendeu? Espero contar pelo nome. Tá. Oi? E você já tem data de quando viaja, não? Tenho, eu vou dia 7 de março e volto 5 de junho. E aí a gente começaria o encontro estudo do Heidegger dia 19 de junho. Tá. E você não vai precisar de um período para decompression, né? Voltando de... eu dei uma semana. Voltando dos braços de Foucault. Nossa, dos braços de Foucault. Entendeu? Eu dei uma semana, de 7 a 19. Você acha pouco, gente? Vocês acham pouco? 26, então. 26. 26, tá, esse fuso horário, eu vou estar... Gente, eu sinto muito o fuso horário. Quando eu estou fora, em Paris, cada 3 dias eu preciso dormir um. Não, sério, eu não me adapto. Não me adapto. Imagino. Esse pessoal, o grupo aqui já fez alguma discussão desses textos que você propôs aqui na tela? Essas propostas, foi feita em agosto, setembro do ano passado, de uns textos que a gente tinha vontade, né? Estão abertos para outros textos, inclusive seus, Magnus, que você queira indicar para a gente fazer uma ponte assim, entre sexo e sexualidade e existência. No horizonte que a gente vai estudar o Ser e Tempo do Heidegger, depois a gente vai estudar Origens do Totalitarismo da Hannah Arendt, e depois a gente entra com um grupo de sexualidade, porque isso a gente já tinha programado, tá, Magnus? A gente tinha programado o Ser e Tempo 2, porque a gente já estudou um, e Origem do Totalitarismo da Hannah Arendt. Tesouro. Inclusive, vocês já viram que eu estou tá do lado do meu sofá que eu estou lendo. Só acho que para essas discussões ficarem mais ricas, ter uma pessoa como você, Fernando, com essa cultura e com essa bagagem é fundamental para dar o norte aqui, né? Ler os textos e fazer um debate, a gente pode fazer como tem feito, de maneira bastante democrática, inclusiva, participativa, cada um trazendo suas vivências, né? Muito mais de vivências do que uma avaliação, digamos, acadêmica, filosófica, né? Então, isso a gente pode continuar. Eu também voltei, desde novembro, para o laboratório, né? E agora, pelo CAAF, que é o Centro de Arqueologia e Antropologia Forense, eu vou estar mais envolvido aqui com a reforma do CAAF, que vai se mudar. E a gente tem reunião nesse período, né? Entendi. Com o pessoal do CAAF. E o que eu não vou ficar com condições de fazer me comprometer assim na condução. Mas se o Guilherme topar, os mais antigos aqui do grupo, se somar e segurar esse aquecimento junto, eu estou na pista de corrida já.
Então, né, Magno? A questão é que a gente teve um encontro sem o Fernando e a gente já tinha gostado. A presença dele foi sentida pela pauta, porque a dinâmica foi outra. Então, assim, a gente segura a barra, vai acontecer algo diferente. Só que é diferente, é verdade. Então, gente, então a pergunta é para vocês que estou sendo esse facilitador de um projeto que eu não vou participar, entendeu? Então você é isso. Você não vai ser nem voyeur da gente, né? Imagina não, vou estar de licença, gente. Vou estar no jet lag lá. Tá bom. Vamos discutir do grupo. Se você conseguir colocar essa lista de intenções de leitura... Já pus ontem. Pois ontem, tá. A gente aprecia com... a gente tem 6 semanas para pensar, né? Tá bom. Entendeu? Então, para quem? Eu só estou sendo... Se teve essa demanda, eu estou sendo facilitador. Eu não vou estar, o Magnus Top está dentro dessa corrida que você falou. Né? Enfim, você falou em aquecimento, eu imaginei já que a gente está numa maratona. Aí. Até junho a gente tem que terminar essa história. Da minha parte, eu me comprometo para, então, 26 de junho, para não ter muito choque biológico, principalmente. 26 de junho a gente começa o encontro do Heidegger, pode ser? Eu faço a planilha a partir disso, tá bom? Tá bom. Beleza? Então, já teve uma função que é definir o encontro extensionista para o segundo semestre, fim do primeiro semestre. A gente vai estar no meio do semestre. O semestre começa a 6 de abril, né? Mas a gente termina, só para tá claro para mim, a gente termina o Poe Preciado até março, né? Não, agora, 3 de março. 6 semanas. 6 semanas a gente termina, a gente vai ver se o pessoal topa o aquecimento. Eu vou sentir falta, porque tem uns textos maravilhosos. Se não quiserem fazer, esse aquecimento a gente faz entre o Heidegger e a Hannah Arendt também, pode ser, né? Umas 3 ou 4 semanas. Inclusive, quer fazer o aquecimento? Quantas semanas? Entendeu? Quais os textos que vocês querem, né? É a lista, eu nem preenchi os quadrinhos do texto para respeitar o coletivo, porque são sugestões gerais de várias pessoas que estão lá na segunda página, tá? Então é isso, gente. Sem mais delongas, obrigado pelo espaço coletivo. Aqui está caindo o mundo de chuva, não sei se aí também está. Então eu vou ficar aqui com fome em controle. Tá bom. Com vocês, a magistral facilitação do professor, nosso colega de profissão, professor, enfim, tem muita satisfação que um colega professor vai ser o facilitador hoje, querido e magistral Marcos. Boa tarde, obrigado, professor, mas não... magistral é muita responsabilidade, eu vou fazer uma facilitação tímida. Vou tentar projetar aqui, ok? E essa voz aí de barítono e contralto, né? Mais elegante ainda. A minha professora de canto disse para mim, deu o melhor presente que eu recebi na vida. Disse que eu deveria me candidatar para cantar em musicais. Olha, já cheguei num ponto. Nossa, fiquei tão feliz, gente. Eu falei, tem dedicação exclusiva. Ela queria que eu cantasse no casamento dela. Estou na França. Gente, que difícil essa vida de docente e cantor. Pensar a melhor forma, porque fica pequenininho, né, na hora de... Ali tem que ver, acho que é no ver que amplia. Clica no ver ali à esquerda, que você tem... Vou parar aqui que eu vou pegar em outra aba. Eu estou com um monte de aba aqui aberto. Deixa eu pegar outra. Agora acho que vai dar certo. Esse capítulo do Pôr no Poder é forte, né, gente? É forte. É o mais forte, eu acho. É um dos mais fortes. Então, enquanto abre aqui, o capítulo que eu fiquei é o capítulo 10, Pôr no Poder, né? E ele começa com
o título, O Imperativo Pornográfico Fode-te a Ti Mesmo, que eu já achei super provocativo nesse momento, e depois fui conseguindo compreender um pouco ao longo da leitura. Meu Deus, é que eu uso um computador aqui que eu não tenho muito domínio sobre ele, então está difícil aqui achar minha aba. Sei lá. Aqui. Agora sim. Compartilhar. Então, nesse capítulo, o Paul Preciado, ele divide em 11 tópicos iniciais, que eu entendi que são definições, e cada definição da pornografia e do pornopoder vai sendo ampliado. O primeiro que eu destaquei foi: a pornografia é um dispositivo masturbatório virtual, literário, audiovisual e cibernético. É logo no início. Nesse início, ele vai dizer que qual é a função da pornografia? Aliás, da indústria cinematográfica pornográfica. É estimular, independente da vontade do espectador, o desejo, né? Ele vai acionar mecanismos musculares que regem a produção do prazer e vai gerar aí o ato da masturbação. Depois, em seguida, ele vai falar que a pornografia é a sexualidade transformada em espetáculo, né? Então, ela é uma forma é um dispositivo que vai representar o espaço público, aliás, o espaço privado dentro do espaço público. Aí depois eu achei emblemático que no final ele coloca assim: ou é o espaço público que define o privado, que depois se o professor ou alguém quiser debater, que eu achei bem emblemático, como que o que é público, o que é privado, que seria o ato sexual, o desejo, a sexualidade, ele é transformado dentro do espaço público, só que ele faz uma inversão, que é o espaço público que define o como privado. Dentro disso aqui também, ele vai dizer que a pornografia, ela supostamente ela vai ser uma caracterização política econômica de representação, que aí mais no decorrer do texto vai colocar que o sexo, a pornografia é trabalho, e ela vai regendo essas estruturas, né? Depois, no terceiro item, ele coloca que todos os equipamentos de transmissão tecnológicos, multimídias e tudo mais, eles vão mostrar um corpo, um recorte, né? Uma boca fazendo uma filação, ou uma vagina recebendo um pênis e tudo mais, para estimular as cargas de prazer no mundo. E toda essa tecnologia, ela vai servir para disseminar essa pornografia. E aí eu fiz esse recorte, que ele diz assim: gera um efeito borboleta na gestão global do ciclo de excitação, frustração e excitação. Então, a pornografia, ou o pornopoder, né, vai sempre desejar estimular isso, vai excitar, frustrar e excitar. Então, um ciclo que vai sendo mantido a todo momento. E a tecnologia, ela vai servir para para fomentar esse desejo, né? Uma masturbação que lá no início ele diz que a indústria pornográfica, ela tem o desejo de manter uma masturbação multiplanetária. No quarto item, ele coloca lá: a pornografia reúne as mesmas características que qualquer outro espetáculo da indústria cultural. Ou seja, a indústria cultural que é aceita, que não é marginalizada como a pornografia, as duas vão usar as mesmas coisas, vão usar a performance, a dramatização, vão usar as questões técnicas, né, de reprodutibilidade técnica, os aparelhos multimídia, as filmagens, a distribuição audiovisual. A diferença é que a pornografia é marginalizada e a indústria cultural não.
E dentro desses esquemas, né, ele vai dizer assim que a pornografia, ela é, né, um ato de performatividade que caiu no esquecimento, que antes eram tidos nos shows de circos, né, os corpos monstruosos, os freaks, o incapaz, a puta, o homossexual, que que faziam parte dessa indústria esquecida. E aí a pornografia se apropria. No quinto item, indústria pornográfica versus cultura, a indústria cultural versus espetáculo, que ele coloca que a indústria pornográfica e a indústria cultural, elas têm os mesmos dispositivos, né? E o que a indústria cultural faz? Ela nega as partes corporais, então o pênis, a vagina, e a pornografia se apropria disso, por isso que é tido como obsceno, porque é fora de cena, fica fora de cena dentro dessa indústria cultural que é aceita, né, que é legalizada, a indústria pornográfica se apropria e coloca isso em cena. E a mesma coisa acontece com a indústria farmacêutica e o tráfico de drogas ilegal, porque a indústria farmacêutica ela também promove o vício, promove a dependência, e as drogas ilegais também. A diferença é que uma é legalizada e a outra não. Ele coloca também que as duas elas querem produzir o prazer, né? Tanto a indústria cultural como a pornográfica, elas querem produzir o prazer e a mais-valia. Só que a questão da literatura, que ele coloca também, literatura, cinema, televisão, quadrinhos, é como se isso fosse mais oculto. Não é explícito que, olha, eu quero promover o prazer, mas no fundo há uma manipulação para que isso ocorra. Tudo bem? Ótimo. Ótimo. É que eu estou nervoso, então... Tá ótimo. Tá bom? Tá bom, então. E dentro da indústria farmacêutica, é a mesma coisa, né? Porque a indústria farmacêutica, ela tem drogas para tudo, ela promove a dependência, o vício, só que ela não quer sofrer a marginalização, como o tráfico de drogas legal sofre, e a mesma coisa ocorre com a indústria cultural e a indústria do espetáculo. Depois, o que eu falei no 6 ao setor underground, que já foi contemplado nessa fala anterior, porque ele diz justamente isso, que a indústria pornográfica ela é underground, né? Ela não é tida como uma indústria de reconhecimento, enfim. Depois, no 7, ele vai falar que na pornografia o sexo é performance. E como que é performance? Ele vai trazer lá a questão da Butler, né, quando ela diz que o gênero masculino e o feminino se fazem pela performance, né, ou seja, pelos atos repetitivos que são ou normas repetitivas que são internalizadas em forma de estilo corporal, e isso vai ocorrer também dentro da pornografia, porque são atos de repetição e representação, por isso que são atos performáticos. Só que aí depois ele traz para ampliar esse conceito, que é a Anne, que é uma atriz, né, pornô, que ela vai ampliar um pouquinho isso. Ela vai falar que esses atos performáticos são teatralização públicas, que são normas internalizadas em formas de estilo corporal. E vai falar que aí por isso que tem que analisar um pouco questões da dança e outros atos que ocorrem dentro da sociedade. No 8º, vai trazer a característica distintiva da pornografia como imagem. E aí vai colocar assim que a característica distintiva da pornografia como imagem é a cenografia, é a dramatização, é a iluminação de um corpo para que esse corpo se torne desejável. E se ele se torna desejável, né, devido a esses aparatos de cenografia e iluminação, ele fica pronto para o consumo. No 9º, que é bem complexo esse 9º e bem longo,
ele vai falar o seguinte, que a compreensão popular da pornografia, ela é tida como grau zero da representação. Aí eu fui fazer uma pesquisa do que seria esse grau zero da representação. Encontrei um ator que diz que a representação no teatro do grau zero é a confissão pública, ou seja, o ator é o suporte da dramaturgia. No caso, penso eu, né, na pornografia, o que basta ali é o ator em si, né? Não é o texto. E quando você pensa também no pornográfico, ele está mostrando algo como se fosse confissional, porque é da esfera privada, o ato sexual seria, né, da esfera privada, só que aí é aquilo dentro do mise-en-scène do pornô, é tido como algo confissional, algo que está acontecendo escondido. Penso que talvez seja isso o grau zero da representação, mas também acho que aqui carece de um debate para talvez a gente entender o que seria isso. E para alongar, ele traz o Foucault, né, que o Foucault diz que qual a diferença do soberano não é a concessão de gerar a vida, mas sim a questão de decidir sobre a morte, né? E ele vai falar que dentro dessa questão do pornô, a ejaculação e morte, elas caminham, né, junto ali. E aí ele coloca assim, que dentro dessa representação, o prazer, né, a ejaculação tanto do ator quanto do espectador, elas se coincidem, né? Pelo menos a intenção é que elas se coincidam, né? Para essa representação, que a ejaculação elas aconteça assim, em tempo real, tanto de quem está assistindo e quem está vendo lá o que está ocorrendo no vídeo. E ele vai falar assim que essa excitação pornográfica está estruturada segundo um bumerangue, prazer na dessubjetivação do outro, que aí é quando o outro, você deixa de ser um eu e se torna o ele, no caso o ele, que é aquela representação que está ocorrendo na tela, né? O espectador está vendo o espectador cis, né? Ele está vendo lá o ator praticando um ato sexual e ele se torna aquele ele, né? E ele deixa de ter controle sobre os seus próprios desejos, porque o que vale é a excitação daquele momento. Depois, no 10º, ele retorna, né? A pornografia diz a verdade performativa sobre a sexualidade, não por ser o grau zero de representação, mas porque revela que a sexualidade é sempre performance, né? E aí ele fala assim que aqui dentro nessa perspectiva, a prática pública de repetição regulada é uma encenação. Tem um momento, não lembro se é justamente, acho que é nesse tópico, que ele diz assim que não tem uma diferença, por exemplo, de um beijo, de um coito anal, e de uma cena de violência, acho que é isso, de violência, porque tudo é performance, tudo é representação. Também dentro desse aqui, ele vai colocar que a indústria contemporânea do entretenimento, ela faz a classificação, né, dentro lá para maiores de 17, e aqui ele reafirma que os órgãos sexuais sempre ficam de fora, né? Mas essa indústria, ela sempre tem um desejo de afetar os centros de produção do prazer, os afetos, os sentimentos. Essa indústria, tanto a cultural quanto a do espetáculo, ela sempre quer afetar isso. E o centro de produção considera o prazer, os afetos, os sentimentos, para promover esse circuito global que ele sempre reafirma, que é excitação, frustração e excitação, que também eu não falei, mas lá atrás ele trouxe, que faz parte desse eixo de produção do pós-fordista. E, por fim, no 11, ele vai trazer a questão do pós-pornô, né? E aí eu achei, como ele fala assim, o que é o pós-pornô? O pornô, eu vou usar um termo que não está no texto dele, mas o pornô mainstream, ele
ele coloca lá o corpo do... Vamos pensar, né? O corpo feminino como objeto, o que interessa ali é a representação e a satisfação do homem hétero, cis, branco, dominante, né? Porque os outros corpos aparecem sempre como objetos de prazer desse corpo, né? Desse homem hétero, cis, branco. E o pós-pornô é um surgimento que aquela N que aparece lá atrás e outras atrizes do pornô começaram a reivindicar, né, um lugar da mulher dentro dessa produção pornográfica e que ela não fosse, que esse corpo não fosse só motivo de realização de desejo desse homem macho cis. E aí o pós-pornô, eu fiz esse recorte aqui de uma pesquisa que eu fiz, fala o seguinte, não quer falar apenas do sexo heterossexual, que é isso que o pornô mainstream mostra, né? Revela só o sexo heterossexual, e quando tem um sexo, vamos pôr, que não seja heterossexual, principalmente se for relacionado às mulheres, elas servem de objetos para o prazer desse homem heterossexual novamente, né? Não reduzir o sexo apenas aos genitais, né? Esse sexo, mas fazer uma crítica política também. Uma das primeiras manifestações do pós-pornô, uma atriz ela fez uma performance onde ela colocava a vagina dela para ser examinada, né, para ser vista por quem passava lá no ato performático. É dizer que existe uma maneira certa de fazer sexo. O pós-pornô não quer isso. E reafirmar que mulheres não são sujeitos, mas que mulheres que não são sujeitos, mas objeto do desejo masculino. Né, eu quero romper com isso. E também o pós-pornô tem toda uma definição. Tem lá pornô queer indígena, que BDSM, então tudo que ficava fora desse pornô mainstream, o pós-pornô reivindica como ato político também, né? Então se faz uma crítica por forma de performances corporais. Depois vem outro tópico, que é né, dentro desse capítulo, a pornificação do trabalho. E aí ele fala, chamaremos de pornificação do trabalho a este processo de captura do sexo e da sexualidade pela economia, processo pelo qual o sexo se torna trabalho. E aí dentro desse aqui, ele fala que para compreender, né, assim, para compreender a praxe do trabalho pós-fordista, será preciso estudar em detalhe 3 âmbitos que até agora eram considerados periférico-marginais em relação aos ciclos de produção e consumo. Então, o primeiro âmbito que ele diz seria a produção, né, e o tráfico e o consumo de drogas, legais ou ilegais. Eu entendo que quando ele traz isso aqui para definição, é que o sistema ilegal, né, tanto o tráfico e o consumo de droga, ele alimenta o sistema de produção do legal, que seria a indústria farmacopornográfica, né? Farmacopornográfica. Aí, depois, o segundo item é a produção, a circulação e o consumo de materiais audiovisuais pornográficas. Também precisam ser considerados, porque todos esses itens eles vão repercutir nas novas formas de conceber o trabalho. E, por fim, o trabalho sexual. Para depois, ele diz assim, que hoje, quando a gente vai estudar o mundo do trabalho, não é mais os teóricos, não são mais os teóricos canônicos, mas sim os novos teóricos do trabalho. Então, ele vai citar atores pornôs, então Nath Vidal, Nina Robert, vai citar trabalhadoras do sexo, vai citar os membros dos tráficos de drogas, desde os trabalhadores, que ele diz, mais pauperizados, e a Butler e tudo mais. São esses que devem ser considerados para a gente entender a relação de trabalho. E por quê? Porque tudo que está sendo produzido está alterando as nossas subjetividades e também os nossos corpos, como ele cita lá, como as altas doses de
testosterona, o omeprazol na população da terceira idade, a seringa usada para DOLE, a modificação transgênicas. Então, tudo isso que está sendo produzido e que vai alterando, aí ele fecha o texto dizendo que a própria questão do Viagra, né, a falsificação do Viagra, tem muito a dizer sobre o que é essa questão de pornificação dentro do trabalho. Mesmo. Depois tem sex copyright, tecnossignificantes lascivos. Então, primeiro abre assim, falando que hoje o poder se estende ao sexo, ao gênero e à raça como codificações precisas da informação e da subjetividade. No início é colocado que esse poder era sobre a terra, depois sobre as produções manufaturadas, e hoje esse poder está dentro das transformações das subjetividades, né? Depois tem outra definição que eu achei interessante: o desejo, o sexo e o gênero estão, na realidade, mais próximos da informação como sistemas semióticos tecnoencarnados, são códigos vivos, né? Então, todos os aparatos hoje, dentro dessa sociedade do porno-poder também, e farmacopornográfica, querem trabalhar, querem mexer com as nossas subjetividades e com as nossas questões de gênero, e com o nosso desejo, né? Principalmente o desejo. Eu entendi aí que o desejo ele é um objeto central das produções do trabalho pós-fordista também. Aí ele coloca lá, né, assistimos um processo de conversão do sexo, do gênero em informação, por meio do qual o capital aspira a produzir e a possuir os modelos narcóticos, audiovisuais, moleculares e narrativos que servem como reguladores da subjetividade desejante. Seu desejo, seu sexo, seus gêneros são um novo supermilho transgênico da indústria farmacopornográfica. Achei super provocativa aqui, porque tudo que... Como que a gente fica nessa sociedade, que se o nosso desejo ele está sendo objeto da indústria, então o que fica de nosso desejo mesmo, né? Se a gente está sendo bombardeado por diversos estímulos pensados para provocar o desejo, e principalmente naquele ciclo lá de excitação, frustração e excitação. Aí depois tem um capítulo que ele vai falar da Paris Hilton, Na Cama com Max Weber, esse é o título, e aqui ele vai trazer, né, que eu trouxe a definição que ele coloca lá no início, a erótica puritana do poder, como Max Weber identificou na ética protestante, o espírito do capitalismo com seus valores de constância emocional e moral de autocontrole e de discrição que dominou boa parte do regime sexual disciplinar do Ocidente. Então ele fala, né, a Paris Hilton, ela veio de família rica, né, rica, da indústria hoteleira, e de repente ela vai vai participar da indústria pornográfica, vai fazer filme pornô. Só que ele fala, ela não vai fazer como insubordinação capitalista. Na verdade, ela vai transformar o corpo dela e a sexualidade em mercadoria. E ele diz assim que se ela não fosse dessa origem, ela não teria como competir lá ele cita duas atrizes, né, pornô da época. Ela não teria, mas ela faz essa lógica, né, que ele fala que a partir disso muda também um pouco da visão, porque ela se coloca no eixo de produto, né, de mercadoria, sem ter a necessidade, como era o caso às vezes, de muitas outras atrizes que vão para esse métier. No caso, ela não tinha. Então, ela não subverte. E ela só causa uma discussão por conta que o avô era de uma rede hoteleira e, teoricamente, eu entendo pelo que ele coloca no texto,
que a Paris Hilton seria até uma pessoa assim, sem graça para esse métier, mas ela vai para o pornô. Depois, o outro capítulo, que é o sexódromos urbanos, que ele é um longo capítulo que vai falar da construção desse hotel, o Artemis, na época da Copa na Alemanha, para atender os jogadores, né? Porque o esporte ele promove essa dose aí, talvez, né, de junção de competição, testosterona, e depois vai para essa descarga sexual. E aí causou-se muita discussão na época que esse hotel aí ele iria abrigar, acho que 40 mil trabalhadoras sexuais, 40 mil, acho que é isso, para atender os jogadores. Aí faz um apanhado histórico, que isso não é novidade, né? Cita em 1434, já em Berna, se colocavam bordéis públicos à disposição do imperador Sigismundo. Em 1769, Restife de La Bretonne defendeu bordéis estatais. E aí ele fala que esse bordel multimídia iniciou lá com os clubes e hotéis da Playboy. Qual é a grande questão aqui? É a assimetria causada, né? Novamente, porque são corpos que são oferecidos para esses homens, teoricamente, cis, hétero, né? É um bordel segregado, é um bordel moderno e segregador de gênero e raça. São 40 mil mulheres mesmo. Elas tiveram a permissão temporária para vir e prestar esses serviços. E isso é um ilustrador da grande assimetria de classe e de gênero novamente. Essas mulheres, elas vêm de países considerados subdesenvolvidos ou de outros países, que elas não teriam a permissão, né, esses corpos não teriam permissão de acessar a Alemanha, a não ser dentro dessas condições, ou seja, logo uma forma de colonizar novamente os corpos de quem já foi colonizado, né? Depois, e aí ele coloca, né? Essa indústria farmapornográfica, ela está muito ligada ao esporte, né? Tanto na produção de anabolizantes, de preservativos e tudo mais. Aí eu trago aqui na palavra dele, né? O trabalho na sociedade pós-fordista é sempre, em todo caso, a venda da força de comunicação e excitação produzida por um corpo vivo. O processo de pornificação do trabalho, presente por igual na indústria do espetáculo e na indústria sexual, extrai uma mais-valia farmacopornográfica de corpos racializados e pauperizados, corpos não brancos procedentes dos chamados países em desenvolvimento, aos quais o acesso legal ao território ocidental foi radicalmente vedado por qualquer outra via. Ou seja, a via legal, esses corpos que foram trabalhar não conseguiriam chegar lá, mas para servir como objeto de desejo, né? Aí sim. Enfim, finalizou por aqui. Muito obrigado, Marcos, em nome do coletivo. E olha que ele disse que ele estava inseguro. Olha o material bem estruturado, né? Detalhado, né? Generoso que ele fez. Obrigado, professor. Nossa, muito. Você tem o dom da transmissão do conhecimento, da partilha. Então, pessoal, quem gostaria de comentar, de compartilhar? Essa facilitação do Marcos merece, né? O professor, aquele grau zero da representação, é isso mesmo? É o corpo? O grau zero da representação é que para quem olha esse sujeito, ele não é um ator, né? Ele não cria um personagem, né? Como se fosse ele mesmo. Só que aí o Preciado vai falar que não é bem assim, né? Sim. Que é uma profissão, né?
Aqui, não existe uma grande novidade no Preciado nesse aspecto, gente. Até já fazendo o link e também começando minha colaboração, né? Eu recomendo vocês lerem o livro Da Sedução, do Baudrillard. Essa questão da pornografia como simulacro, ele usa a palavra simulacro. Quando aqui. É um livro muito bom. Muito bom, que não se fixa só a questão da pornografia, tá? Ele fala a sedução como um elemento de poder, tá? De poder que não é um poder. Vou até fazer um pouco a tua fala, o que a tua fala me despertou, né? Eu fiquei muito sensibilizado com esse livro do Baudrillard, que teve um aluno meu que fez um TCC sobre corpo e alma em Baudrillard. Eu não conhecia o Baudrillard, eu li para orientar o TCC. Ele fala que existe um mundo masculino da racionalidade, cartesiana, científica, metodológica, né? Que faz um contraponto com o mundo dos afetos femininos, né? Que os afetos femininos já foram tão violentados, tão dominados, tão submetidos de uma maneira execrável na sociedade, né? Que o feminino há milênios ele aprendeu a viver a reversão. Reversão, tá, gente? Reversão é da ordem do não racional. É o deslocamento das relações de poder a partir de uma sedução do feminino, no qual, às vezes, sem palavras, o feminino ele desloca a força ou conduz o mundo da racionalidade para outra destinação que não seja essa destinação historicamente opressiva do feminino, né? Então, que não é do mundo da racionalidade. É por isso que ele vai fazer a ponte do feminino como sedução, não no sentido vulgar, tá, gente? Mas no sentido desse deslocamento de força. Né? É um livro muito forte. E nesse jogo, no qual a sedução é um elemento de se contrapor à racionalidade violenta da sociedade masculina, milenar, né? Ele vai, num certo capítulo, falar do simulacro, do Baudrillard, né? Da pornografia como simulacro. Que é uma coisa, que é uma simulação de algo que não existe. Aquele filme pornô é uma encenação, é uma cena que é criada, as posições idealizadas, o ângulo da câmera, né? As substâncias, né? Você vê o esperma, na verdade, creme dental, né? Enfim. E que isso não existe. O corpo idealizado, né? O corpo idealizado, um corpo que é contratado, entendeu? Uma relação que demonstra um desejo exuberante, mas que tudo isso é dissimulado, né? Técnico. Isso que é o simulacro. Né? Agora, o Preciado ele vai expandir isso dentro de um discurso muito mais intensivo do ponto de vista do fármaco-poder e do porno-poder. Existe uma intensificação nisso. Enquanto que o Baudrillard ele vai falar muito no jogo dos afetos, do feminino e masculino, também quanto relação de forças, tá? Entendeu? Para quem trabalha o feminino, seja homem ou mulher, ler o Baudrillard é uma jornada que eu recomendo. É um livro muito bem escrito também. Entendeu? Só estou dizendo que não é uma grande novidade essa parte. Né? Agora, acho que o texto de Anke, o Preciado, ele intensifica isso, né? Como mecanismo de poder. Né? E o Marx conseguiu ilustrar isso, sintetizar com muita propriedade. Né? É o que eu tenho para compartilhar, entendeu? Não existe na pornografia essa frase que ele começou, né, Marcos, né? Masturbação virtual, cibernética, né? Que tende a um dispositivo de poder global, né? Hoje em dia, com as redes sociais, tem toda uma incitação ao erotismo, né? Tudo enquanto simulacro, né? Tudo enquanto simulacro. A descarga, né? Esse controle da descarga do desejo. Né? A provocação de um prazer para uma descarga masturbatória universal, né? Global. Isso é muito forte. Né? E como ele coloca que a indústria, a indústria cultural, ela tem assim, acho que ele até usa a mesma palavra, a inveja da indústria pornográfica,
Aí esses dias eu vi uma matéria sobre as séries, né? Porque tem essas séries que teoricamente são destinadas para a população teen, mas não é bem assim. Elas têm tido cada vez mais, dentro do enredo, mais sexo, né? Sexo e drogas, né? Então ela pensou que dá para fazer a expansão, porque aí ela promove esse ciclo de excitação, frustração e excitação, porque você olha aquele comportamento, né? Quem lá, o jovem que assiste, e de repente na prática talvez não seja bem aquilo que é ser um modelo de jovem. Então, você excita pelo prazer que ali é vendido, aí tem a frustração e repete o ciclo da excitação. Há um esgotamento, né? Só uma Isso. frase, Tati. Agora tem a resistência, que é o NoFap, né? Vocês conhecem o NoFap, né? Procura aí na internet, que é somente a juventude que resiste à masturbação. NoFap é ficar 3 meses pelo menos, sem se masturbar, né? Por quê? Porque essa energia vai fortalecer os músculos. O discurso é o discurso contra a hegemonia desse dispositivo industrial. Não é só não se masturbar, é não assistir pornografia. Entendeu? Vocês conhecem o NoFap? Ninguém tinha ouvido falar? Não? Procura aí. Nunca falei. Você pode escrever NoFap. Eu conheço, Já pus Fernando. Eu Conhece, conheço entendeu? bastante ainda. As É redes quase um sociais... celibatário, né? Tem uma coisa meio egocêntrica, enfim, porque a questão não é... Eu não vejo muita fala de guardar energia para investir em alguém, né? É uma coisa muito narcísica, né? Um discurso muito narcísico, né? Eu quero ficar forte. Tem até o desenho da pessoa toda musculosa, não sei o quê. Aí entra no outro simulacro. Gente, eu tenho um amigo irmão meu que ele é personal trainer. Ele disse que a partir de um certo trincamento do abdômen, gente, é hormonização, tá bom, gente? Não se iludam disso. Então, o cara pega uma foto toda trincada de um simulacro para justificar o NoFap, entendeu? Então não tem escapatória, gente. Olha para um lado, olha para o outro, tem um simulacro. Entendeu? Não, mas procura NoFap aí, tem todo o movimento nas redes sociais de resistência ao pôr no poder. A Tati levantou a mão. O incel eu não conheço, gente. Coisa a Patrícia fala. Tati, querida. Deixa eu falar rapidinho. Feliz Ano Novo! Eu vou ter que sair para variar daqui a meio segundo, mas o que me chamou mais a atenção foi logo o primeiro ponto, onde ele coloca assim: o que caracteriza a imagem pornográfica é a sua capacidade de estimular independente da vontade do espectador, e aí ele continua. Eu achei muito interessante a questão do independente da vontade do espectador. E indo para a pornografia como algo atrelado a capital, consumo, poder, olha que interessante, né? Mais um item que é gerar demanda. Eu olhei por esse lado, que mais não o que mais, mas o que me veio agora, né? É mais um nicho gerando demanda. Preciso gerar consumidores, desejo nos meus consumidores para que isso aconteça, para que isso seja relevante. Só essa questão aqui. E semana que vem eu falo. Então, eu vou ter que sair, mas se vocês forem, quem fala semana que vem já sou eu, então fiquem desculpados. Tá bom. Tá certo. Vai sair alguma coisa, não sei se vai sair bom, querido. mas alguma coisa vai sair. Valeu, querido. Até semana que vem. E ele cita Foucault o tempo inteiro, tá? Assim, quando ele fala de semiótica, o Foucault ele diz em Vigiar e Punir, submissão dos corpos pelo controle das ideias. Entendeu? É uma ideia a pornografia. É um dispositivo de poder, né? Dispositivo semiótico. Semiótico que é uma linguagem visual, uma representação corporal, entendeu? Não é a realidade, não existe, o real, gente, não existe. A gente fala de subjetivação. O real é a construção. O natural não existe. Entendeu? Esse texto é muito emblemático para a gente entender que natureza não existe, que real não existe, que o corpo é um elemento no jogo de dominação. Essa alma erotizada, né? Essa alma masturbatória, essa descarga. Né? Incel, Patrícia.
Celibatário involuntário é uma correspondência entre alguns segmentos de gamers, juventude tardia e violência incentivada em grupos da Deep Web. Involuntário, querido? É involuntário? Sim. Por quê? Me explica. O que é o involuntário? Porque eles... eu não conheço exatamente, mas aí eu fiquei em dúvida tanto quanto à exposição, quanto a esses grupos, que são jovens, geralmente que vivem às custas dos pais e participam de grupos na Deep Web e participam de fóruns e jogos online e tem um ódio exacerbado por mulheres e não tem relação sexual efetiva. Aí essa é a relação do involuntário, porque eles não têm um relacionamento sexual efetivo, mas tem todo o repertório que é incorporado no discurso deles. Percebo que tem múltiplas combinações. Tem certos grupos fascistas que pregam... Exato. Tem certos grupos fascistas que têm horror à mulher. Olha a combinação mais bizarra, né? Que pregam horror à mulher, que a mulher é uma forma de submissão do macho. Dessa objetificação, né? Fazem uma apologia explícita ou implícita da homossexualidade como uma forma de virilidade num dispositivo fascista, gente. Um dispositivo fascista. Entenda? O que para outros contextos é pluralidade, é singularidade, aqui e num discurso de direita. Um discurso de direita, de culto do herói, de culto do bélico, do modelo ariano, que nesse sentido feminino ameaça essa virilidade, né? Eu estou fazendo associações livres aqui. Isso me lembra um texto do Plutarco, da História da Sexualidade 3, se não me engano. Não, minto. Está no curso do Collège de France. Vou ter que achar qual é o curso. Desde o Plutarco. Estou fazendo associações livres da gente, só para a gente ver como o pensamento pode ser plural. Ele diz que o casamento é uma forma de feminilização do homem. Entendeu? Que essa relação assim desregrada para o interior do casamento feminiliza o homem. Plutarco, se a gente está falando da antiguidade, tá? E reforçando a importância da amizade como uma forma de virilidade e dos afetos entre os homens. Ou seja, entenda, gente, não estou vestindo personagens, tá? Estou dizendo que os discursos sexistas, né, tanto podem ter um sentido de uma afirmação democrática, como podem ser apropriados para discursos de exclusão, para discursos fascistas, como existe nos Estados Unidos esse grupo, fazendo o link com o que a Patrícia falou, dentro de todo, e aí, no fundo de vários desses, tem a crítica à sociedade erótico-pornográfica, tá? Mostrando como não tem natureza fixa, né, gente? E o sujeito de sexualidade pode tanto ser apropriado democraticamente como de uma maneira fascista. A Patrícia postou uma coisa. É um vídeo, é um áudio-vídeo, acho que não existe isso, mas é um BBC lê ou ouve, alguma coisa podcast, assim. Alguma coisa assim. É um podcast. E o segundo é um podcast que fala sobre o mundo dos gamers. Não fala exatamente sobre os incels, mas dessa correspondência entre a violência política, esse movimento de direita que ocorre no Brasil e em outras partes do mundo com esse universo gamer. Sim. Thiago levantou a mão? Sim. Esse incel é um termo que já é cunhado relativamente há um bom tempo, mas é uma classe minoritária, bem misógina, que tem uma definição já significativa sobre a mulher. Mas, de certa forma, também trabalha um pouco com essa estrutura mais idealizada. E, geralmente, nesse tipo de perfil, são homens com uma certa autoestima baixa, que tem uma tendência a trabalhar com aquela especulação da idealização do homem.
Então, eles acreditam que dentro daqueles contextos, eles se encontram numa categoria inferior. Então, eles são considerados homens poucos atraentes, que se as mulheres, aquela mulher idealizada, se for preferir por algo ou por alguém, dentro da sua erotização e desejo, ela vai canalizar isso para um homem forte, alto, branco, hétero, com um pau bem grande. E eles geralmente não entram nessa incidência. E isso reforça, de certa forma, por conta da rejeição, essa raiva, esse ódio. E aí, isso incute neles uma tendência a relativizar e externar isso nas redes sociais, por isso que é pela Deep Web, quer dizer, é a parte obscura da internet, discursos de ódio para essas mulheres, que tem uma tendência a se deslocar e pensar em acessar através do consumo, porque ela também se vê como um objeto de desejo, que aí entra a questão do não dito do Baudrillard, perdão, que aí é o centro de convergência que tu falaste, Fernando, que é o que ele cita no livro. Então, esse incel, de certa forma, ele já tem essa estrutura e ele reproduz isso, e a rede social, né, a Deep Web e outros meios, é uma maneira onde ele consegue externalizar isso. E é uma classe significativamente com uma tendência violenta e uma misoginia. E ele externa isso para as mulheres. Principalmente por conta dessa idealização, que é o que vocês disseram, que esse fármaco-poder tem uma tendência de idealizar esses corpos, tanto pela questão do espetáculo, e aí eu lembrei até dentro da literatura, é como se fosse um arco dramático, né? Essa questão espetacular gera uma incidência a promover o consumo, e aí a gente volta novamente para o neoliberalismo para reforçar até esses corpos como escambo, que é esses locais de acesso e consumo desses corpos. O Magnus colocou, parece que temos isso representado em Brasília ou estou viajando? Eu acho que, né, ficou um ponto que o Thiago falou, sei que você concorda, Thiago, né? Eu acho que ele ele faz parte do Poder Executivo. Ele está no mais alto cargo do Poder Executivo. E assim, gente, assim, fazendo a ponte com o Heidegger, né, gente? O Heidegger, ele coloca, do ponto de vista do ser no mundo, 2 elementos-chave são a cura e o cuidado. O Heidegger não trabalhou muito essa performance. Não é que não trabalhou, acho que nem tinha contemporaneidade para isso, né? Trabalhar o corpo como uma performance que rompe com a diretriz da cura e do cuidado, né? Eu estou falando isso porque eu tenho um amigo irmão que ele é maromba, que ele é fisiculturista, coisa e tal. Ele fala explicitamente, não, o importante é performance. Performance não é saúde. Vigorexia, tem um termo já. Vigorexia, a gente estava vendo, ele estava falando da questão dos bodybuilders, quando vão fazer a performance, dias antes, eles tomam, como é que chama? É água de motor? Água hidrolisada? Como é que chama? É uma água de... Destilada? Destilada. É uma água com pouca salinização. Entendeu? Então ele estava falando, não, performance não é saúde, é outro objetivo de vida. Entendeu? Enfim. Então, aí vem a reação dos gamers que não são a esse tipo de simulacro, né? Vigorexia, compõe muitos casos assim, né? O Magnus pode até comentar, né? Eu também. Então. E a pessoa fica diabética, começa a tomar um mundo de remédio e esconde, né? Esconde os adoecimentos, né? Eu vou levantar a mão, porque daqui a pouco eu vou parecer um intrometido. A dinâmica bem que perpetua bastante nesse tipo de comportamento está muito relacionado à idealização, e aí já se torna uma obsessão mesmo. Sim. Então, próximo aos períodos de competição, a alimentação é estritamente regrada, banho de sol, o desenvolvimento da musculatura para hipertrofia, né, em períodos de apresentação. Então, a todo instante, ele está tensionando
Porque exatamente, quando vocês falaram sobre fora de cena, é mais ou menos aquilo, é o que você pretende direcionar para o grande público. É o espetáculo, é a ideia, a idealização. E dentro desse, por isso que eu mencionei lá atrás sobre o fetichismo do consumo, porque traz muito essa nuance. De que a todo instante, recorrentemente, o acesso é sempre para a gente comprar uma ideia. E eu concordo contigo, é uma ideia mesmo que a gente compra e às vezes paga e paga muito caro por ela. E isso reforça esses processos, principalmente nesses performances. E isso no mundo mundo gamers também é bem ascendente. Tendo a ver com a performance no game. Porque, de certa forma, tem uma estrutura que dimensiona, uma estrutura que a gente chama de aparecer e desaparecer, que é do Pierucci. É mais ou menos que dentro daquela ideia, um indivíduo que às vezes não pode, teoricamente, não é tão bem quisto socialmente, seja pela questão física, estética, que é muito valorizada, dentro desses âmbitos, o avatar se torna a potência, o que a gente chama de vontade de potência. A potência dele está ali. E aí ele canaliza essa potência para se sobressair. E aí, de certa forma, é aquele famoso, ele consegue, de certa forma, ascender e ter acesso e regozijar, né, gozar dentro deste meio, porque ele consegue, de certa forma, ser alvo de desejo. E o avatar provoca isso. Nossa, que encontro inaugural do ano tão plurifacetado, né, gente? Como a gente consegue fazer esses links, né? Que sozinhos a gente não faria. Mais alguém quer comentar alguma coisa, gente? Porque então, isso abre acho que hoje a gente abriu um queijo suíço cheio de poros, acho que isso vai reverberar o assíncrono. Aliás, é um bom informe, gente. Eu recebi o YouTube anual do Lançado no Mundo, teve mais de 3.180 acessos, uma coisa assim, significativa, né? Enfim. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então, gente, agradeço a todos, todas e todes. Tecno somato fármaco porno poder. É isso, gente. É o dentro que vem de fora. Enfim. Aí, semana que vem, teremos a magistral facilitação da Tatiana. Aí vocês dão uma olhada lá na tabela. Acho que são umas 20 páginas também, né? Dê uma olhada na tabela, por favor, tá? Muito bom retornar esse encontro com vocês. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, gente. Valeu, obrigado, Marcos, pela facilitação. Valeu, gente. Valeu, Magno. Valeu, Thiago. Valeu, Guilherme. Valeu todo mundo. Tchau, obrigada. Tchau, valeu todo mundo.